Agora a gente vai falar sobre os bastidores, nós vamos falar sobre a crise política, Páginas a policiais. página policial, nós vamos falar sobre o que a gente não queria, né, que a gente não estava acostumado a falar. E vou começar passando um pouquinho sobre a matéria do Fantástico desse último domingo, né? Muita gente assistiu o jogo e acabou não vendo, né, a matéria do Fantástico. Eu vi só depois. Então eu consigo passar um pouquinho para vocês o que eu escrevi no blog para a gente comentar sobre, tá? Uhum. A matéria do Fantástico, tradicional programa do Grupo Globo, mostrou nesse último domingo a origem das investigações que indicam desvios estruturados e sistemáticos de dinheiro no São Paulo Futebol Clube. Tudo começou com uma denúncia anônima recebida pela Polícia Civil de São Paulo, e a partir dessa denúncia foi instaurada uma investigação formal via inquérito. A informação dada pela polícia consta 35 saques em espécie, né, dinheiro vivo para quem não conhece, entre 2021 e 2025, período Casares, que somam 11 milhões nos cofres do São Paulo Futebol Clube. Tiago Correia, delegado responsável pelas investigações, explicou o início dessa investigação que levará a polícia a identificar os saques atípicos. Nós recebemos uma denúncia dando conta de que havia uma série de desvios estruturados e sistemáticos no âmbito do São Paulo Futebol Clube. Nós acionamos o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, em relação ao próprio São Paulo, que, aliás, é uma vítima eventualmente, disse o delegado. Tem um novo personagem nessa trama, Nelson Marques Ferreira, conselheiro, que se tornou diretor adjunto de futebol entre 2021 e saiu do cargo ao lado de Carlos Belmonte, do Chapecó, Da turma toda. da turma que estava tocando futebol. Segundo o delegado, em 2022 e 2023, isso é, num período curto, Nelson criou cerca de 15 CNPJs Meu e Deus. 15 franquias em shopping centers, atividade que chamou a atenção dos investigadores e catapultou as investigações que hoje estão no patamar de TV aberta e em rede nacional. Além das retiradas atípicas em espécie, sempre abaixo de R$50 mil, supostamente para não chamar a atenção do COAF, uma conta conjunta mantida por Júlio Casares com a ex-esposa Mara Casares está presente na apuração. Segundo o relatório do órgão, o presidente do São Paulo recebeu, entre janeiro de 2023 e maio de 2025, cerca de 1,5 milhões em depósito em espécie. Conta a gota, o depósito. O advogado defendeu o Júlio, dizendo que não há ligação entre os saques recebidos e o clube. Em outras palavras, isso era de outra fonte que ele tinha recebido. Ele disse que os valores têm origem e lastro e estarão à disposição da polícia para esclarecimentos. O advogado citou a carreira de Casares na iniciativa privada e a possibilidade de recebimento desses valores através dela. E a palavra do clube, para finalizar, já a defesa do São Paulo afirmou que a instituição não é alvo de investigação. E sustenta que os valores sacados em espécies são contabilizados e usados para despesas como arbitragem, alimentos, bebidas e outras necessidades do dia a dia, né? Bicho, essas coisas. Uhum. Dá para falar que isso é um procedimento normal no futebol, Marcão? Ou que o batom tá muito claro na cueca e também na calcinha, né? Ah, eu vou te falar, viu, Perrone? O tal do advogado do Casares aí vai ter bastante trabalho para poder provar as coisas que o inquérito da Polícia Civil e também do Ministério Público tem trazido à tona aí para o torcedor do São Paulo. Em relação a esses saques, a essas movimentações abaixo de R$50 mil, é para não chamar a atenção do COAF, que é esse conselho, né, fiscal aí que é ativado automaticamente em transações acima de 50 conto. Então, esse dinheiro que o Casares falou que tem, oriundo de outras atividades, enfim, isso aí também me acho... Assim, pra mim me soa bastante estranho. Porque, por exemplo, ele foi um diretor de alto cargo aí em televisões, etc, isso e aquilo, e ele guardava esse dinheiro em casa e ia depositando todo mês um pouco pra cobrir o que o salário como presidente não dava pra pagar as contas. Se você tem esse dinheiro na sua casa, você já deposita de uma vez e deixa o negócio aplicado, rendendo. Faz muito mais sentido que você ficar depositando um pouquinho por mês pra poder cobrir eventuais gastos que ele tenha mensais ali pra poder pagar. Então, pra mim, a coisa aí tem... Onde tem fumaça, tem fogo. Então, acho que dentro desse cenário todo aí, esses saques aí, inclusive o delegado ele fala isso na reportagem do Fantástico, esses saques feitos através de empresa de valores, você não identifica o portador. É muito mais difícil você identificar quem está fazendo esse saque, porque é através de um CNPJ da empresa, e isso vai para a tesouraria do clube. Já que ele falou que está tudo sendo contabilizado em bicho, em pagamento de arbitragem, isso e aquilo, eu espero que mostre ali uma planilha mostrando realmente de fato, e isso não tem que ser fabricado agora, tem que ser feito, pegado lá da época, né? Tipo, ó, tá aqui, um negócio aqui num Excel, num PDF, o que é que seja,
daqui, ó, mês tal, foi gasto isso, foi tirado isso da conta pra pagar aquilo. Então, se tiver tudo ok, beleza. Vai ter toda a oportunidade de provar isso aí na justiça, Casares. Mas, pra mim, Perrone, onde tem fumaça, tem fogo. Eu vou te falar, a fogueira deve estar grande ali. Tem que fazer uma prestação de contas, né, agora. Sim. E é isso. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Existe uma investigação sendo feita, né? Há uma suspeita de desvio de dinheiro, enfim, a corrupção, a torta e a direito, uma loucura. Eu nunca imaginava, né, dessa figura pública ouvir e ver esse tipo de coisa que está rolando, que está acontecendo. De qualquer forma, gente, independentemente, né, se ele vai ser acusado ou não, o estrago está feito. É uma mancha na história do clube, né, que já vinha de outros mandatos, como o Leco e a Aidá, que continuam com ele. Como é que o São Paulo... Cara, o São Paulo, a instituição, não tem nada a ver com isso. São as pessoas que estão lá dentro, né, que estão manchando a história do clube mais uma vez. O que me revolta é um senhor que se diz São Paulino, né? É o que eu disse aqui, existe a suspeita. Cara, e se realmente ele for acusado, como é que ele conseguiu? Eu não consigo entender, sinceramente. Enfim, é difícil até falar qualquer coisa, é até perigoso, né? Mas, de qualquer forma, vamos aguardar. Eu acho que a gente tem essa semana muito decisiva em relação à permanência dele ou não. Eu não sei se vai acontecer, se ele vai ser empichado. Renata, você tem um pouco de intimidade lá dentro do São Paulo, com as coisas que acontecem. Você tem amigos, né? Muitos. Que são conselheiros. Eu nasci no clube, eu cresci no clube, né? Sim, Meu pai sim. participou muito da política do clube, do social, né? Não do futebol. Você tem aí um parecer, você conversando com as pessoas, nessa sexta-feira, do que pode acontecer se mantiver a decisão do ontem? Porque eu tô vendo muito conselheiro agora pulando o barco. O Dedé, por exemplo, Acabou. É um conselheiro que é Mara Casares. Ele com a Mara Casares estão juntos É um encarne. no social. São os dois que mandam Sim? no social. Sim. O Dedé, ele escreveu... Vamos lembrar que é voto secreto, né? Então, às vezes, o que o cara escreve, ele não vai cumprir. Exato. Mas ele escreveu que ele e o grupo dele, né, vão votar a favor do impeachment. O vice vai votar a favor do impeachment. O Pinotti, que era, vamos dizer assim, aliado do Júlio Casares, vai votar a favor do impeachment. Mas você acha que essa votação ela já está favas contadas a favor do Júlio Casares por conta das decisões do ontem, ou tem chance aí do Casares ser empichado? Eu acho que dificilmente ele vai ser empichado pela quantidade de votos, mas mesmo que ele não seja, pela movimentação da galera, né, de todo mundo tá pulando o barco e ele tá afundando cada vez mais e ficando cada vez mais sozinho, eu acho que ele renuncia. Porque ele perdeu completamente a força, não tem mais governabilidade. Ele vai ficar praticamente sozinho. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não tem ou ele renuncia, mais... se ele perceber que realmente, eu acho que acabou, ele renuncia antes ou depois. Porque assim, gente, eu acho que é um pedido, né, da maioria dos São Paulinos. Querido. E tem uma questão de orgulho aí. Total, é uma questão de orgulho. Mas ele é um pavão, sempre foi. Né? O Casares, ele gosta de cumprimentar o jogador depois de vitória, né? De derrota, não. De vitória, ele gosta de falar, fazer palanque nas redes sociais. E agora, Perrone, como é que esse cara vai aparecer para falar com o jogador? Ele não aparece mais. Com que credibilidade? A primeira coletiva de apresentação de reforço, Marcão, o Casares não apareceu. Isso pra mim foi a maior novidade da apresentação, porque o resto é protocolar. Mas cadê ele? Vocês têm visto ele? Assumiu, né, Renatinha? Sumiu. A hora que a batata começou a assumir, sumiu. Como é que o cara vai comandar um clube se ele tá desaparecido? Só falou agora através do site oficial na apresentação, na divulgação do Dória, né? Tem lá um texto citado por ele lá. É difícil, não tem governabilidade. Ele consegue sair na rua, Perrone. Exato. Acabou. Eu sei, não tem. E a minha opinião de tudo isso aí é o seguinte: o Casares, como qualquer outra pessoa, como eu, você, o nosso telespectador, ele tem direito de se defender. Ele tem. Isso é constitucional. Total. Tá? Isso não é só eu que estou falando. Isso é constitucional. Mas que se defenda fora do cargo de presidente. Fora. Porque afeta a instituição. Total. Entendeu? E se ele conseguir provar a inocência dele, aí é outra história. Agora, tá muito difícil de provar isso. Então, para não afetar mais a instituição, porque afinal o São Paulo Futebol Clube está acima de todos, ele deveria estar fora. E outra, é todo dia uma notícia nova, né? Deixa eu falar, Renatinha, antes eu esperava o cavalinho lá dos gols pra aparecer o São Paulo, agora nem precisa mais. Tem um bloco só falando de nós, irmão. É de brincadeira. Que bizarro. Não, e eu zoava tanto o corintiano, né?
porque para quem não sabe eu faço rádio e a gente fala dos 4 grandes todos os dias, né, bom, você também. E eu falava: "Ah, vá, a notícia não tem notícia, é só página policial, ó nós, Eu tava, estamos igual". eu tava na Placar agora, uns dias atrás, né, fazendo a Placar que tem os 4 times, e o alfinete lá, corintiano, falava: "Cara, o que vocês estão passando hoje, a gente passa há 15, 20 anos. Que A gente tá até loucura. acostumado, os corintianos estão acostumados, o São Paulino não. A gente Nunca. nunca teve isso, nosso lastro é muito... E, na verdade, cara, o Clube Social de São Paulo, que era composto por nobres, Acabou. ele agora é composto por gente de Não, terceira, quarta gente, prateleira. é um ambiente fechado, né, é tudo, assim, muito sombrio, eu acho. É essa palavra que eu vejo, assim, hoje em dia lá dentro, sabe. E, assim, parece que são caras que se acham ali donos do clube, né, que o São Paulo é patrimônio deles e, Mas cara, são, né, na realidade. mas é muito, Acaba mas sendo, é né? bizarro, né, Marcão? Até Sim. quando a gente vai ter que lidar com isso? O que me parece é que os caras eles não têm a noção do que tá em volta deles, a torcida. Você viu a entrevista do Outen? Ele não tem Nada. noção do que o torcedor pensa. Ele não tinha, ele declarou que ele não sabia, ele não tinha certeza se o torcedor do São Paulo queria o impeachment do Júlio Casares. Meu Deus, que mundo que ele Entendeu? vive, cara. Ele falou que É de talvez o São Paulo... propósito? então, Será que é de propósito? não é de propósito. Pô, não é Eles são possível. fechados. É o que você falou. É sombrio o negócio. Eu posso te falar, o Perrone, Renatinha e amigos aí que estão acompanhando aí nosso programa. Enquanto o torcedor do São Paulo, por exemplo, o sócio-torcedor é quem carrega realmente o clube nas costas. É quem paga o seu plano, é quem paga os produtos oficiais, é quem compra o seu ingresso, etc. O sócio-torcedor do São Paulo não tem direito a porra nenhuma. Ele não vota em nada, ele não apita em nada. Então, enquanto não desvincular o que é o clube social do futebol profissional, nada vai mudar. Então, já passou do momento, é por isso que quando a gente fala a respeito de protestos mais efetivos, que causam realmente um impacto, a gente até citou algumas maneiras de fazer isso, por exemplo, como cancelar plano sócio-torcedor, como deixar de consumir produtos oficiais, até pensar na possibilidade de um Morumbi zero enquanto essa corja não sair de lá. Tem muito torcedor que vai falar, que nem o próprio Luciano falou, pô, torcedor, não abandona o São Paulo. Mas não é abandonar o São Paulo, é abandonar essa gestão nefasta que tá prejudicando, tá jogando o São Paulo na lama a cada ano. Então, enquanto o torcedor não entender que o protesto tem que ir além de uma hashtag em rede social, tem que ir além de uma faixa pintada, fora esse, fora aquele, o torcedor ele precisa se conscientizar, fazer realmente o São Paulo mudar o estatuto para virar uma empresa, para ter uma gestão profissional e parar com essa bandalheira que tá lá, cara. Então, Júlio Casares e Companhia Limitada, esse aqui que a gente tá hoje vazou, venda irregular de camarote, movimentações suspeitas no que diz respeito à parte financeira do clube. Perrone, só isso você acha que acontece só nessa gestão? Você acha que não aconteceu lá atrás também e só no explanaram a parada? Lógico que acontecia. O negócio tá profissionalizado, a Mas corrupção dentro do clube tá profissionalizada. Sabe o que eu acho? E Eu acho outra? assim, a gente até conversou aqui um pouquinho antes do programa. O torcedor acordou. Na minha Será? visão, Será que na acordou? minha visão, Mas eu acho que a acordou. partir do momento que a organizada se posicionou, também mudou. Não, e não só isso. Eu acho que esse movimento, que não foi iniciado pelas organizadas, eu nunca vi esse movimento de sócio protestando dentro do clube. Exatamente. Eu nunca Com vi certeza, isso, tem razão. Renata. É isso Então, aí. para mim, isso daí é um sinal, porque lá era uma fortaleza para Uhum, eles, para os uhum. conselheiros lá. A vida do São Paulo no social, ela é muito diferente da vida do torcedor. É uma Então, bolha. então parece que essa bolha estourou, na minha opinião, e eu acho que esse protesto de sexta-feira é importantíssimo, importantíssimo. Pode ser para inglês ver? Pode ser, porque às vezes a coisa que acontece lá nos votos vai ser bem diferente do que está lá. Mas eu acho bem emblemático e significativo essa mudança de mentalidade do torcedor de São Paulo. E tem uma outra coisa também, gente, em relação a ele ser empichado ou ele renunciar. Né? Se ele sofrer um impeachment, ele não volta nunca mais. Não, Mas ele perde, não, mas ele perde as regalias de Tudo. conselheiro. Tudo, ele perde Ué, tudo. não- Se ele renuncia, porque o Aidar tá aí. Se ele O renunciar, Aidar ele vai ser renunciou. o Aidar. É Ele vai ser isso. o Aidar. E o Aidar continua lá, gente. Pelo amor de Deus. O próprio Leco, que até ontem, pior presidente da história do clube. Não, o Casares conseguiu ultrapassar. Parabéns. Esse Parabéns conselho aos consultivo, envolvidos. pelo amor de Deus, Não, hein? coisa Eu não mais quero receber bizarra. conselho nenhum deles, hein? Pelo amor de Deus. Se eu quiser comprar uma casa, por exemplo, eu não vou consultar o conselho consultivo de São Paulo, que certamente vai ser a Essa decisão reunião errada. foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Mas o conselho consultivo também não apita porra nenhuma. Exato. Mas assim, o negócio é o seguinte, Não apita, mas ontem são Aires- os caras que são os maiores cardeais do São Paulo. Mas foi um da- que votou a favor então, da saída do O Zé Casares. Ferreira Alves. O né? resto ficou tudo bajulando ele lá, gente. Que mundo que vocês vivem? Vocês não são São Paulinos. O Lambibola lá, inclusive, o tal do Outen Aires lá, que é o presidente do Conselho Deliberativo, votou também pela não cassação do Júlio Casares, né? Então, até para explicar pro torcedor que não tá muito antenado a respeito dessa situação dos votos aí, Perrone, o próprio Estatuto do São Paulo, ele conflita em 2 artigos lá
que dá essa dúbia interpretação. Então, de acordo com o Outen Aires aí, que é o presidente do Conselho Deliberativo, nesse primeiro momento, até por uma questão jurídica, favoreceria o aumento dos votos ali pró-réu. Então, o que antes era 2/3 do Conselho aprovando, ele já iria para uma votação popular, depois uma Assembleia Geral, através dos sócios, para poder realmente impeachment o Casares de uma forma efetiva, né, de uma forma que não desse para voltar atrás, ou esses 3/4 aí que agora é o que está valendo, não sei aí se a liminar da oposição vai conseguir reverter essa situação até sexta-feira, mas a priori o que está aprovado nesse momento é a aprovação de 3/4 do Conselho. Mas posso te falar, Perrone, se não aprovarem o impeachment desse cidadão e com pelo menos 99% dos votos, é brincadeira. Já tem 150 pessoas que garantiram que vão votar a favor do impeachment, mas é aquela coisa, você fala que vai chegar na hora... O voto não deveria ser secreto. Exato, esse Pois é o é. problema, Por cara. Por que o voto é secreto Por que não é para online? impeachment e não é secreto para aprovar o orçamento do clube? Mas é isso Por que que eu tô os dois são, um é secreto e o outro não? Porque um não Parece- compromete. Mas, ô, gente, parece que o Outen, as decisões dele são sempre em prol da permanência do Júlio. Do sistema. eu Do, digo. do sistema, exatamente. Porque ele, no futuro, ele quer ser presidente do São Paulo. Vocês acham que ele não vai concorrer à Mas eu acho que vai presidência? além. Eu vou usar a frase lá do tal do Douglas Schwartzman. Eu ganhei, Pelo amor de Deus, cara. eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou. Então, ô Perrone, quando a gente fala de todo mundo ganhou, Acabou. você imagina que tem gente ali, até da oposição, que numa dessas se beneficiou em momento A ou B, conseguindo alguma coisa. Então, se um cara desse aí roda, Perrone, e fala, beleza, vocês vão me ferrar, mas eu vou pôr no rabo de todo mundo aqui também. É isso que acontece. Então, pra você não se expor e de repente descobrirem coisas de você, ó, gente, quer saber? Põe panos quentes aí, deixa do jeito que tá, amanhã ou depois a torcida esquece e fica por isso mesmo. Eu acho que o grupo do Outen é o único que não aprova o impeachment. É um Agora. grupo forte, né? Então. Você vê. É um grupo forte. E olha, Tu posso falar, gente, é rabo preso pra tudo quanto Lógico é. que é. Quando, Essa aqui é a e verdade. quando o voto é secreto, você pode esperar de tudo. Você pode esperar de tudo. É que nem o Congresso Nacional, gente.